Muitos anos atrás, antes de Cabral chegar aqui com suas embarcações, pessoas já viviam nessa terra, com sua cultura, com seus costumes, com a sua arte. Se na Grécia Antiga o teatro surge com os rituais para Dionísio, conforme vimos na nossa aula Máscaras e Expressões, no Brasil o nosso teatro surge com os rituais dos nossos povos originários. Eu sou Ricardo Ferreira, professor de artes cênicas, e hoje a nossa aula é sobre cultura brasileira. Vem comigo! Bom, galera, antes de eu começar a aula, eu vou me descrever. Eu sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma camisa verde e atrás de mim há uma estante com bonecos e livros. Vamos à aula. Geralmente, quando pesquisamos sobre o início do teatro no Brasil, nos é informado que esse movimento teve início com os padres jesuítas, que utilizavam de encenações para catequização, para mostrarem os hábitos e os costumes que daquele momento em diante todos deveriam seguir. Mas como eu já citei anteriormente, antes dessa galera chegar aqui, pessoas já viviam nesse lugar, com suas crenças, com seus rituais, com suas encenações. Assim como na Grécia, os nossos povos originários também representavam deuses, também pintavam seus corpos, também utilizavam de maquiagem e figurino. E também era bem organizado. O ritual tinha início, meio e fim. Também era uma encenação, também pode ser considerado teatro. Só depois de muito tempo dos nossos povos originários realizando as suas encenações, os seus rituais, é que chegaram os padres jesuítas utilizando a linguagem teatral através dos autos religiosos para a catequização, para a doutrinação dos seres que aqui viviam. Tempos depois, quando a corte portuguesa resolveu escravizar os africanos e trazê-los para cá para serem explorados, eles trouxeram junto consigo as suas crenças, os seus ritmos, os seus rituais para celebrarem as suas divindades. Eles trouxeram a sua arte e o seu teatro. O problema é que a corte portuguesa não encarava a arte dos povos originários e dos africanos como arte, e resolvia então importar de Portugal e da Europa grupos de teatro para se apresentarem aqui no Brasil para a corte e para seus amigos, entendendo que somente aquilo, somente a arte europeia poderia ser encarada como arte. O tempo passou, tivemos a independência, tivemos a volta da família real para Portugal, mas os grupos com atores brasileiros só foram formados a partir do século XIX. Abrindo área para o florescimento da comédia de costumes, foi só no século XX, com grupos universitários, que o nosso teatro se modernizou. Os anos de 1960 e 1970 foram o ápice criativo do nosso teatro. Então veio a censura, a repressão e o exílio. Na reabertura política, a nossa virada para o contemporâneo. Encenadores experimentais, seguindo de teatro musical e teatro comercial. Atualmente temos grupos de teatro espalhados por todos os cantos do Brasil, mas um assunto, infelizmente, ainda é muito atual: a ausência de artistas negros no teatro, na TV e no cinema. E é esse assunto que eu quero dar destaque: os grupos de teatro resistência. Vocês já ouviram falar do Coletivo Preto? É um grupo formado por atores, diretores, produtores e dramaturgos negros que se uniram para colocarem em cena, nos palcos, nas telas, na produção e na realização, profissionais pretos. O coletivo foi criado por Dreyson Menezes, Licínio Januário, Orlando Caldeira e Sol Menezes. A gente não teria chegado onde a gente chegou, no patamar que a gente está, que a gente se encontra agora, se não fossem todos os movimentos sociais e políticos que vieram antes da gente. Mesmo no teatro, né? A gente não pode falar de cena teatral negra sem falar do TEM, sem falar da Companhia dos Comuns, sem falar de outros festivais e encontros de teatro negro que já aconteceram antes desse momento. Eu acho que o que a gente tem de diferente é a proporção, né? E eu acho que essa proporção vem muito da forma como a gente tem se organizado. E o que tem de mais diferente desse momento, com o momento que os comuns estavam lotando os teatros, e também era um boom no teatro carioca e no Brasil, né, é a internet.
e essa interatividade que a gente tem, essa facilidade que a gente tem na comunicação e de se entender como parceiros. Hoje a gente não pensa uma companhia em detrimento de outra, a gente pensa em companhias interagindo, trocando saberes, trocando atores, trocando produtores, trocando informações e se articulando. Eu acho que isso que está fazendo esse movimento da forma como ele está agora. Né? E também por conta dos movimentos sociais e políticos que vão para além do teatro. Né? A gente tem um crescimento da nossa consciência como povo negro, né? Como povo negro em diáspora, como povo que precisa se unir e que precisa se ver. Né? E esse movimento no teatro de criação, de produção e criação de novas narrativas vem muito da necessidade também. Né? Se eu como ator, se eu não sou chamado para um personagem de protagonismo, para um personagem de destaque, eu crio o meu personagem de destaque. Né? Eu faço parte do Coletivo Preto, uma companhia jovem, a gente tem... Não fez 2 anos ainda de companhia e a gente já tem 3 espetáculos no nosso repertório, a gente já tem outras ações, a gente criou um ciclo de leituras dramatizadas, a gente criou uma oficina na qual eu sou professor, dando formação para jovens atores negros também, instrumentalizando eles para que eles tenham um nível bom de competitividade no teatro, no mercado de trabalho, que a gente sabe que o mercado de trabalho para ator é muito competitivo, né? Para ator negro mais ainda, porque o espaço é muito limitado. E uma das nossas principais bandeiras é criar o espaço que a gente queria ter. Se não nos é dado espaço, a gente cria esse espaço. A gente cria um espetáculo, desde a produção, a dramaturgia, a atuação, e dá esse espaço para a gente, né, na nossa companhia, e para outros atores e profissionais negros. Diante de tantas coisas que o Dreyson falou, eu quero destacar o TEM, Teatro Experimental do Negro. Criado pelo grande Abdias Nascimento, figura importantíssima para a nossa história, para a nossa arte, para a nossa cultura. E telegrafamos para o presidente do Peru, jornalista de passo, etc, etc. O presidente do Peru mandou passagem para a gente. Fomos para Lima. Aí assisti lá o Imperador Jones, o ator branco do Teatro del Pueblo, de Buenos Aires, que fazia o papel de Imperador Jones. E ele se pintava em preto. Aquele me causou uma profunda tristeza e revolta ao mesmo tempo. Esse valeu a viagem, porque aí eu vi o que eu devia fazer quando chegasse ao Brasil. Eu vou fazer um teatro negro no Brasil, para que também lá também não cometa a mesma coisa. Isso mesmo que eu senti, quanta gente tenha sentido, tá? Mesma coisa. De não poder representar, de não ser excluído e tudo. E fui embora, fui aprender teatro. Aí que eu fui aprender teatro. Na minha volta, aí a captura. Meu nome estava na captura. Aí eu fui para a penitenciária do Carandiru. Aí eu fundei o Teatro do Sentenciário. Ensinei muita gente ali a ser ator, a ser escritor de teatro. Né? Ao sair, com essa primeira experiência, Abdias inicia seu projeto de fundar um teatro que promovesse a inclusão do negro nos espaços de cultura. Houve uma audiência do presidente Vargas com a classe teatral. Depois de dar alguns dedos de prosa com o presidente, ele me chamou num canto, uma das janelas lá do Palácio do Cadete, e me perguntou: que negócio é esse teatro negro? Como é que é esse negócio? Aí eu expus para ele as finalidades que não eram absolutamente só teatro, era uma frente de luta para combater a discriminação racial e o status inferior que a comunidade negra desfrutava na sociedade. Ele discutiu um pouco comigo. E ele falou: bem, eu quero saber como é que eu posso ajudar essa sua empreitada aí de ajudar a comunidade negra e coisa. Bom, o presidente pode fazer imediatamente nos ceder o Teatro Municipal para a gente ter a nossa estreia. Porque é importante que a gente faça a estreia do Municipal, porque aquilo é o forte, é o castelo da discriminação, da elitismo, da agressividade. Então, o negro só entra lá para fazer a limpeza.
E nós precisamos que o negro entre lá também como protagonista. Lembrar aquele dia é um dia, ao mesmo tempo, terrível e maravilhoso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a mensagem do teatro. Busquem seus espaços, fortaleçam as suas vontades, troquem ideias. Teatro é coletivo, teatro é grupo, teatro é companhia. No teatro, você nunca estará sozinha ou sozinho. E agora eu vou convidar o professor Arthur Cordeiro, de Artes Visuais, que também vai trazer um assunto bem interessante pra gente. Arthur, é com você. Oi, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho cabelo curto, meio preto, meio grisalho. Meus olhos são castanhos, meu nariz é médio e meus lábios são grandes. Atrás de mim, você vê diversidade de livros, alguns de arte, religiosos, de cinema e de entretenimento. Em nossa videoaula de artes visuais, nós vamos conversar um pouco sobre um assunto muito sério: as raízes do racismo. Vamos conversar um pouco sobre o projeto de branqueamento que existiu em nosso país no final do século XIX e início do século XX, que fazem com que até hoje algumas pessoas ainda neguem a sua negritude e acreditem que ser branco é uma evolução de ser negro. Para falar sobre isso, precisamos resgatar um pouquinho a história do nosso país. Já no início do século XIX, aconteciam na América várias revoluções dos povos que eram escravizados e se rebelavam contra os colonizadores. A maioria da nossa população, desde aquela época, é a população negra. E temendo que eles se juntassem contra os homens brancos para uma revolução e tirasse o poder das mãos deles, eles começaram a construir uma imagem, ou seja, um projeto estético que fizesse com que os próprios negros se sentissem fracos. Assim, a imagem do homem branco era sempre boa, forte e poderosa, enquanto tudo que dizia a respeito sobre a ancestralidade africana era tido como ruim e fraca. Os negros já cresciam tendo a sua autoestima fragilizada, e isso atingiu diretamente o modo como representamos os negros nas telas de pinturas e até hoje no cinema, no teatro, na novela. No final do século XIX, aconteceu o chamado projeto de branqueamento em nosso país. Fortificados por uma teoria chamada darwinismo social, esperava-se que aos poucos o Brasil se tornasse um povo branco. Assim, os negros seriam apenas uma etapa da evolução, enquanto o homem branco seria o seu auge. O projeto de branqueamento era também um projeto estético. Assim, todas as representações do que era belo e bom nos jornais, nas revistas, nas telenovelas, era sempre a de um homem branco. Enquanto, sendo um homem negro uma parte da sociedade que ainda estava evoluindo, nunca seria representada como, por exemplo, um herói. Essa teoria ficou conhecida como eugenismo, que mais tarde foi um dos argumentos para o nazismo na Europa. Um dos mais conhecidos quadros que representam esse projeto de branqueamento e a negação da negritude em nosso país se chama A Redenção de Cã, de Modeste Broco. Nele, vemos 4 pessoas. Uma senhora negra retinta está em pé à esquerda. No centro, uma mulher negra que está sentada com seu filho, branco, loiro e de olhos claros. À direita, um homem branco, sentado na porta do que parece ser a sua casa. Ele olha para aquele que deve ser seu filho nos braços da mulher negra. A redenção de Cã faz menção direta à passagem bíblica conhecida como a maldição de Cã, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 9. A história dessa passagem é: Noé se embriaga e acaba ficando nu, e é encontrado pelo seu filho Cã em sua tenda. O filho não ajuda, ao contrário, vai chamar os seus outros 2 irmãos. Os irmãos, por sua vez, constrangidos ao ver o pai nu e embriagado, cobrem Noé com um manto e o levam até a sua tenda. Quando Noé acorda e fica sabendo o que aconteceu, ele amaldiçoa todos os filhos que virão a partir de Cã. Esse trecho bíblico foi utilizado como uma justificativa para a escravidão, pois dizia-se a partir do século XV que os africanos eram a descendência de Cã. Logo, era legítimo que eles fossem escravizados, pois tudo era uma maldição bíblica e nada mais.
No quadro feito por Brooks, o projeto de branqueamento estava posto. Para que os negros se livrassem da escravidão, bastava que aos poucos fossem clareando a cor da sua pele. A senhora negra à esquerda seria uma filha de Cã, e aquela criança, seu neto, tendo nascido branco, estaria agora livre da maldição que é a escravidão. Percebam que o quadro tem algumas outras sutilezas. Por exemplo, enquanto a senhora está descalça e escondida, os pés do homem branco estão calçados. Vale lembrar que um símbolo da escravidão era andar descalço, o que é reforçado pelo chão de terra que a senhora negra pisa, em contraponto com o chão de pedra que o homem branco se encontra, como se fosse uma transição. Outro detalhe também muito importante, a mulher negra olha para o alto, faz uma expressão de agradecimento, pois, para as religiões judaico-cristãs, Deus está no paraíso, que é o céu. Entretanto, nas religiões de matriz africana, não existe céu. Ou seja, a mulher não só está comemorando que o seu neto agora é branco e livre da escravidão, como que, para o fazer, sacrifica a sua ancestralidade. Ela sacrifica as crenças da sua própria família para que o seu neto não seja mais escravo. Esse quadro foi premiado na sua época e é um dos registros mais significativos do projeto estético de branqueamento da população. Projeto que durou algumas décadas e que faz com que até hoje muita gente acredite que ser branco é uma evolução e coloca a imagem de beleza como sendo a típica do homem europeu. Assim, por muitas décadas em nosso país, o projeto de branqueamento estava na parte estética, na imagem, e os negros não tinham representatividade. A partir de muita luta dos movimentos negros, começou a se inserir nas mídias atores que tivessem papéis importantes, que não fossem apenas mordomos, servos, escravos. E por isso é tão importante que possamos conhecer nomes como Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, Rubens Valentins. Todos são representatividades positivas do homem negro. Representatividades que são uma luta contra o projeto de branqueamento. Uma luta de resistência. Uma luta para que o projeto estético do nosso país ofereça um mundo mais igual. Quer saber mais sobre representatividade? Gostou do tema? Está com dúvidas? Converse com seus professores. Eu tenho certeza que eles vão gostar desse debate e vão trazer ao seu conhecimento muitos outros artistas e intelectuais negros que vão acrescentar ainda mais a essa discussão. Até a próxima videoaula, pessoal!